Boa noite, queridos, boa noite. Pessoal, termologia é a parte da física que se refere aos fenômenos relacionados a temperatura e calor. Espera aí, um minutinho só aqui. Termologia refere-se a temperatura e calor. Então, eu vou começar falando um pouquinho de calor. Temperatura e calor, tá? Vou começar falando de calorimetria. Calorimetria, assim, ao pé da letra, viu, pessoal? Ao pé da letra, assim, ó, traduzindo, assim, seria medida do calor. Então, ao pé da letra, calorimetria seria a maneira de a gente medir o calor, medida de calor. Nós vamos definir o que é o calor em primeiro lugar, perceber que calor é diferente de temperatura, viu, pessoal? Que muita gente confunde, ou às vezes não é que confunde, acaba misturando um pouquinho, sem prestar muita atenção. Tá bom? Vou aguardar só mais um minutinho, então os colegas entrando, viu, gente? Tudo certo, queridos? Todos estão vendo o slide, né? Então tá bom. Boa noite a todos. Ó, então, pessoal entrando. Vamos lá, então, queridos. Qualquer problema, pessoal, durante o desenvolvimento, vocês podem a qualquer momento me chamar aqui, tá? Pelo áudio, que eu consigo ouvi-los assim com mais facilidade. Porque às vezes, pessoal, eu estou falando aqui e como a tela está compartilhada com a imagem do slide, eu não consigo, às vezes, perceber o que se passa no chat. O chat eu preciso vir aqui em cima para olhar e nem sempre dá. E nem sempre eu percebo, né? Então vamos lá, pessoal. Termologia é a parte da física que vai estudar os fenômenos referentes ou que se referem de alguma forma a temperatura e calor, tá? Temperatura e calor. Muito bem, pessoal. Deixa eu só colocar um slidezinho aqui, ó, no meio aqui, só para falar uma coisinha. Temperatura, viu, gente? Temperatura é aquela ideia de quente e frio, tá? Ó, temperatura temperatura é a grandeza física, então temperatura é aquela grandeza física que nos dá a ideia de frio, né? Um meio termo que é o morno ou quente, né? Então, temperatura é para isso. Ah, isso aqui está quente, isso aqui está frio. Então, você diz, um corpo frio é um corpo a temperatura menor. Um corpo morno é uma temperatura intermediária, um corpo quente é uma temperatura maior. Não confundir com calor. Tá bom, gente? Ó, você pode dizer assim, um corpo está a uma temperatura baixa. Isso está correto dizer. Ele está a baixa temperatura. A água está muito quente. Quando está a alta temperatura, esse leite aqui está morno. Uma temperatura intermediária. Agora, calor, pessoal, não é algo que o corpo possa apresentar. O que é o calor? Ó? Gente, ó, é a energia transferida. Olha só, o calor é energia, viu, pessoal? Energia transferida espontaneamente de um corpo
mais quente a outro corpo mais frio. Então, ó, isso aqui é temperatura, isso aqui é calor, pessoal. Ó. Isso aqui, ó, energia transferida do corpo quente a outro corpo frio. Então, é isso que significa o calor. Temperatura é o estado térmico que um corpo se encontra. Frio, morno, quente. E o calor é aquilo, pessoal, que o corpo mais quente transfere ao mais frio. A energia transferida do corpo mais quente a outro corpo mais frio. Tá bom? Tudo bem? Olha, então tem uma figurinha bonitinha aqui que mostra isso. Ó. Calor. Olha só. Eu escrevi mais bonitinho aqui. Ó. Energia que transita espontaneamente de um corpo a temperatura mais alta a outro a temperatura mais baixa. Tá vendo? Ó, de um corpo que está a uma temperatura mais alta a outro que está a temperatura mais baixa. Então, eu fiz aqui uma figurinha. Ó. Aqui você tem um corpo. Ah, pessoal, uma coisa importante. Nós vamos usar, para temperatura, podia usar a letra T, mas nós vamos usar o T do alfabeto grego. Nós vamos usar essa letrinha aqui, que é a letrinha θ, para simbolizar temperatura. Tá bom? Θ para nós vai ser temperatura. E Q vai ser o calor. Tá? A temperatura, pessoal, pode ser medida em graus Celsius, né? Kelvin, né? A temperatura, hein? Deixa eu mostrar aqui para vocês a temperatura, como que ela pode ser medida? Ela pode ser medida em graus Celsius, ela pode ser medida em graus Fahrenheit, ela pode ser medida em Kelvin. Depois a gente vai lembrar como é que passa de um para o outro. Já o calor, pessoal, que é energia, como o calor é energia que passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio espontaneamente, caloria nós vamos usar basicamente 2 unidades de energia. Opa, perdão, pessoal, tá meio complicadinho aqui, minha canetinha. A caloria ou joule, tá? A caloria ou joule. Os dois simbolizam essa energia. Ó, pessoal, ó, atenção, uma coisa importante, ó. Ó, não perca de vista isso. Calor é energia. Ó, energia que transita, energia que passa. Então, olha só. Temperatura, nós vamos usar a letra θ. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, né? Grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin. E o calor, pessoal, nós vamos usar, como ele é energia, né? O calor é energia que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nós vamos usar como unidade de energia a caloria ou o joule. Então tá aqui, ó. Imagina aqui que você tem um corpo A, tá vendo aqui um corpo A? Aqui, a uma temperatura θA. Aqui você tem um corpo B. Isso aqui, viu, pessoal, é um corpo A, ó. Isso aqui é um corpo, tá mais quente. Esse aqui é outro corpo, ó, tá mais frio. Tá vendo, ó? A temperatura do corpo A, θA, é maior que a temperatura do B. O que vai acontecer, pessoal? O calor flui espontaneamente, ó, transita. Viu, pessoal? Alguns dizem assim, tem até uma definição bonitinha para calor, né? O pessoal chama de, o calor é energia em trânsito. Sim, é energia em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá bom? Ó, energia em trânsito, só que do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá bom? Então tá ali, ó, com o corpo A mais quente, temperatura θA, um outro corpo B mais frio, ó, temperatura A maior que a temperatura B, tá vendo aqui, gente? Por isso que o calor, ó, ele vai do A para o B. Símbolo para o calor, Q, como eu coloquei aqui, e a unidade de medida pode ser o joule. Joule, pessoal, a gente só usa a letrinha J assim, ó. Joule é a letrinha J assim, ó. Ou a caloria, né? A gente escreve cal. No Sistema Internacional de Unidades é o joule aqui, ó, SI. Tem uma relação, viu, gente? Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Em alguns problemas vocês vão ver, eles vão aproximar para 4,2, às vezes até 4. Então aqui é a primeira página, pessoal, a mais básica de todos. O calor é a energia que é transferida espontaneamente de um corpo que está mais quente para um corpo que está mais frio. Tá? Você percebe isso, por exemplo, se você aproximar a sua mão
num dia frio, né? Você aproximar suas mãos de uma lareira, a lareira que tem lá o fogo, né? Uma temperatura maior, o calor vai fluir da lareira para as suas mãos, que estão mais frias, né? Quando você coloca uma panelinha com água fria no fogão, a panelinha com água fria vai receber calor da chama do fogão. Então, o calor transita, ele passa do corpo a maior temperatura, veja, para o corpo de menor, tudo bem? Símbolo para o calor Q e unidades de medida energia, hein, pessoal? Não se esqueçam, tá? Que o calor é energia. Então, ele é dado em joule ou caloria, está aqui uma relação. Não precisa decorar isso aqui, não, viu? Eles vão te dar isso. E temperatura? A gente costuma usar o teta. Podia usar o T, viu, pessoal? Tem alguns livros até que usam T. Mas eu vou aqui usar o teta, que é o T do alfabeto grego, para você não confundir com tempo, tá bom? Que vai aparecer tempo aqui nos probleminhas. Então, eu achei por bem usar a temperatura teta. Né? Tá bom. Agora, pessoal, nós vamos ver o primeiro tipo de manifestação do calor. Primeiro tipo, primeira situação em que o calor se manifesta. Vamos lá? Atenção, que talvez seja a forma mais comum dele se manifestar no dia a dia, no nosso dia a dia. Vamos lá, ó, atenção. Primeiro, calor sensível. Veja, pessoal, ó, número 1, primeira parte, ó, 1, tá? Aqui vai ter o 2 depois. Tudo bem? Então, aqui é 1. Calor sensível. Quando que o calor, né, que é essa energia que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá vendo, pessoal? Mais quente, mais frio, ó. Temperatura do A maior que a do B. Esse é o mais quente, esse é o mais frio. Vou escrever aqui, ó. Esse aqui, temperatura maior, né? Esse aqui tá mais quente, ó. Tá? E esse aqui, ó, temperatura menor. Esse aqui tá o mais frio. Ó lá, mais quente, mais frio, tá bom? Tá. O que é o calor sensível, gente? Quando que a gente chama esse calor, que passa de um corpo mais quente para o mais frio, de sensível? Atenção, hein? O calor é chamado de sensível, pessoal, quando aconteceu o seguinte, ó. Se esse calor que está sendo dado pelo corpo A e recebido pelo corpo B, ele é chamado de sensível quando ele provocar alguma alteração de temperatura. Por exemplo, se esse corpo A, ao perder o calor para o corpo B, a temperatura dele baixar, esse calor que ele perdeu chama-se sensível. Se o calor que entrou no corpo B fizer a temperatura do B subir, eu vou chamar esse calor de sensível. Então, o calor é chamado de sensível, olha aqui, gente, olha aqui comigo, ó. Quantidade de calor, olha só, quando que o calor é chamado de sensível? É o calor, ó, quantidade de calor, o que associada a que processos? A processos em que a temperatura do corpo varia. Sempre que esta quantidade de calor, seja um calor cedido por um corpo, viu, pessoal, no caso do mais quente, ou recebido pelo outro, no caso do mais frio, provocar variação de temperatura num dos corpos, para aquele corpo que o calor provocou a variação de temperatura, seja ele o corpo que está cedendo, ou seja ele o corpo que está recebendo, nós vamos chamar esse calor de sensível. Tá? Então, por exemplo, ó, se o corpo receber calor e sua temperatura aumentar, essa quantidade de calor é denominada sensível. Vou repetir. Se um corpo receber calor e sua temperatura aumentar, essa quantidade de calor que fez a temperatura aumentar é chamada de sensível. E a gente chama esse calor de positivo, que é um calor recebido, né? Ó, recebeu calor e provocou aumento de temperatura. É calor sensível positivo. Agora, se o corpo ceder calor e sua temperatura diminuir, o calor também é chamado de sensível, só que ele vai ser negativo. Tá bom? Então, se você tiver uma situação em que um corpo esteja, olha só, gente, cedendo o calor e sua temperatura diminuindo, ou recebendo o calor e sua temperatura aumentando, você vai chamar esse calor que está ao ser perdido, fazendo o corpo esfriar, ou ao ser recebido, fazendo o corpo esquentar, ele é chamado de sensível. Então, o calor sensível está sempre associado, olha aqui, gente, ó,
O calor sempre associado ao calor, quantidade de calor, né? Associada a processo em que a temperatura do corpo varia. Porque vocês podiam perguntar uma coisa, né? Vocês podiam perguntar uma coisa, mas será? Mas existe uma possibilidade de o corpo receber calor e não esquentar? Gente, eu vou comentar isso semana que vem com vocês. Conforme for, se der tempo, eu já falo hoje. Só vou lembrar uma coisinha, ó. Sabe o que pode acontecer, gente? Ó, imagina que você estivesse aqui. Porque você pode estar perguntando assim para mim, mas eu não consigo imaginar uma situação que um corpo receba calor e não esquente. Imagina se tivesse umas pedrinhas de gelo aqui, assim, gente, ó. Tá vendo? Aqui tem umas pedrinhas de gelo, aqui todas acumuladas aqui, assim, tá? Tá bom? Imagine que você entregasse calor aqui para essas pedrinhas de gelo. Calor. Tá bom? Aqui tem calor, ó. Tá? Ó, atenção porque eu vou dizer agora. Se essa quantidade de calor, imagine que esse gelo aqui, só para a gente, tá? Ó, a temperatura aqui já seja 0 graus Celsius. Quer dizer, esse gelo aqui já está no ponto de fusão, ó, prontinho para começar a fundir, tá vendo? Não é um gelo que está a menos 5 graus, nem a menos 4, está a 0 grau. Se o calor que você entregar para esse gelo aqui, ó, começar a entrar no gelo, com o gelo a temperatura de 0 grau, começa a acontecer com esse gelo aqui, pessoal. Ele começa, ó, começa a aparecer uma quantidade de água aqui, assim, ó. Começa a ocorrer o processo de fusão. Então, olha o que está acontecendo, gente. Ó, pode acontecer de um corpo, ao receber calor, ele não vai esquentar, ele vai mudar de estado físico. Aí eu não vou chamar esse calor de sensível. Não é sensível. Esse calor aqui, pessoal, que calor não é do tipo sensível. Sabe por quê? Porque ele não está fazendo a temperatura do corpo aumentar. Ele está causando fusão. E o calor, pessoal, quando provoca a mudança de estado físico, ele recebe outro nome que eu não vou falar hoje. Tá bom? Eu não vou falar hoje, não vem ao caso. Então, muito cuidado. Se um corpo receber calor, viu, gente? Aqui, ó. Se um corpo receber calor e sua temperatura aumentar, o calor que ele recebeu é chamado de sensível, porque para ser chamado de sensível tem que fazer a temperatura aumentar. Beleza. Agora, se ele perder calor e a temperatura diminuir, é também chamado de sensível. Por quê, pessoal? Porque o calor é chamado de sensível sempre que houver variação de temperatura, aquecimento ou resfriamento. Então, eu vou escrever aqui, ó. Calor sensível é sempre aquele associado a uma situação de aquecimento, quer dizer, quando esse calor for dado a um corpo e o corpo esquentar, ou resfriamento, quando esse calor for cedido por um corpo e ele esfriar. Resfriamento. Tá? Então, preste atenção. O calor é chamado de sensível quando ele estiver associado a esses dois fenômenos, de aquecimento ou resfriamento. Calor associado à mudança de estado físico, olha isso aqui, pessoal, fusão, mudança de estado físico. Aí não vai Ô, se... professor, Oi? e quando um corpo está recebendo calor, mas só que ele está sendo resfriado ao mesmo tempo? Impossível. Boa É pergunta. impossível isso? Boa pergunta. Ô, Nicole, você está perguntando assim para mim, é possível um corpo receber calor e esfriar? Não. Aham. Ó, quando um corpo recebe calor, tá entrando energia nele, né? Duas possibilidades. Ou ele esquenta, ou ele muda de estado físico. E quando um corpo estiver perdendo calor, ou ele esfria, ou ele também muda de estado físico. Então, você nunca vai encontrar uma situação em que um corpo esteja recebendo um calor e esfriando. Isso não. Corpo, por exemplo, se você pegar um copo d'água, tira uma canequinha d'água para fazer um café, por exemplo, você põe a canequinha, pega lá na torneira, né, enche a canequinha de água, põe no fogo. Quando você puser essa panelinha com água no fogo, a água está lá uns 20 graus Celsius, que acabou de sair da torneira, né? E o fogo e a chama começar a entregar calor para aquela água, a água vai certamente esquentar. Só que aí ela começa a esquentar, né, Nicole? Ela vai subindo, vai ficar 30 graus, 40 graus. Quando ela chegar a 100 graus Celsius, aí ela começa a mudar de estado. Então, enquanto a temperatura da água subiu, o calor que a água recebeu é chamado de sensível.
Você entendeu? Quando a Aham. água começar a vaporizar, embora ela continue recebendo calor para vaporizar, para passar a ser vapor, não é mais sensível. Ó, eu vou mostrar como é que ele chama assim. Aqui. Sabe como é que ele chama? Ele se chama calor latente. Pronto, eu disse, ó. Mas eu vou falar dele mais semana que vem. Então, deixa eu explicar isso. Imagina que você pegou uma canequinha de água e colocou no fogo. A água saiu da torneira com 20 graus Celsius. Aí o calor da chama começa a entrar na água. A chama começa a fazer a água esquentar. 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus. Enquanto a água estiver esquentando, esse calor que entra na água é chamado de sensível. A partir do momento que o calor começar a fazer a água mudar estado físico, por exemplo, passar a vapor, deixa de ser um calor sensível, passa a se chamar calor latente. Ficou claro? Ficou sim, professor. Então você me perguntou se tem como um corpo receber calor e esfriar, né? Não tem. Aham. Ou ele muda E de estado, ou ele como... esquenta. Mas Diga. tem como ele mudar de estado e esquentar ao mesmo tempo? Ah, bom. Boa pergunta. Se for uma substância pura, não. Ó, as substâncias puras, exemplo, água. Água. Só tem molécula de H2O, não tem mais nada lá. Só tem molécula de H2O. Pura. O que vai acontecer? Substâncias puras, enquanto estiverem mudando de estado, a sua temperatura não varia. Sabe o que essa substância pura faz? Ela usa toda a energia que ela recebe na forma de calor e não é para esquentar, é para empurrar as moléculas para longe para poder passar de um estado físico para o outro. Então, Hum, substâncias puras que mudam de estado físico, durante a mudança de estado físico, a temperatura dela não varia. Por isso que eu não chamo o calor de sensível, eu chamo de latente. É um calor que não está fazendo a temperatura aumentar, e sim está desagregando a estrutura do corpo, está fazendo com que as moléculas fiquem mais afastadas, por exemplo, se estiver passando do líquido para o vapor. Ficou claro? entendi, professor. Mesmo? Aham. Então tá bom. Ó, isso aqui eu coloquei no slide aqui para trás, viu? Agora vamos voltar lá. Eu estou falando hoje, pessoal, do calor, que é aquele calor que faz a temperatura variar. Então, olha aqui, ó. É o calor sensível. Calor associado a processo em que a temperatura do corpo varia. Ou seja, está esquentando ou está resfriando. Se você perceber que o corpo está recebendo calor e esquentando, ó, receber calor e sua temperatura aumentar, sensível. Ou perdendo o calor e a temperatura diminuir, sensível também. São os dois modos de calor sensível que nós encontramos. Tá? Aqui, ó. São as duas formas de calor sensível. De que sensível? O calor que faz um corpo esquentar, quando o calor é dado ao corpo, ou o calor que faz o corpo esfriar, quando o calor é retirado do corpo. Tá bom? Agora nós vamos aprender a calcular quanto de calor um corpo tem que receber para esquentar de um certo tanto e quanto que ele tem que perder para esfriar de um certo tanto. Ó, então veja aqui, ó. Temperatura aumentar é sensível. Temperatura diminuir é sensível também. Só que quando aumentar, o calor é positivo. Quando diminuir, o calor é negativo. Por quê? Porque aqui ele está recebendo o calor. Olha lá. E aqui ele está cedendo o calor. Mas os dois são sensíveis, tá? Bom, vamos agora calcular ou mostrar aqui qual é a formulinha que permite a gente calcular a quantidade de calor sensível de um corpo. Quer dizer, o quanto de calor que você tem que entregar para um corpo para ele esquentar ou você tem que retirar de um corpo para que ele esfrie. Vamos lá. Esse calor sensível, pessoal, depende de três fatores. Três fatores. Da massa do corpo, quer dizer, quanto mais massa esse corpo tiver, mais calor você vai ter que entregar para ele. Depende também de quem? Da variação da temperatura do corpo. Uma coisa, né, pessoal, é esquentar um pouquinho de água, por exemplo, de 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Outra coisa é esquentar a água de 20 graus Celsius até 90 graus Celsius. Então, só, olha, veja bem, quanto maior a variação de temperatura, e o corpo aqui, ó, mais calor vai ter que dar. Agora vamos pensar, então, de quem que depende, ó, de quais são os termos dos quais depende o calor que nós vamos ter que entregar para um corpo esquentar, da massa, M, da variação de temperatura. Agora tem uma coisa muito importante, gente, ó. Será que se eu pegar duas substâncias diferentes, por exemplo, pegar, quer ver, ó, água e óleo,
com mesma massa, e eu queira fazer a mesma variação de temperatura, por exemplo, eu pego lá 200 gramas de água e 200 gramas de óleo, massas iguais. Quero fazer com que a temperatura tanto da água quanto do óleo varie, por exemplo, de 20 graus. Vá de 10 para 30, por exemplo. Varia de 20 graus. Será que eu vou ter que entregar a mesma quantidade de calor para o óleo e para a água, porque as massas são iguais e a variação de temperatura também? Não, pessoal. Sabe por quê? Porque vai depender de um terceiro termo que é chamado calor específico sensível, que muda de acordo com a substância. Então, por exemplo, o óleo, embora vamos imaginar que você pegue uma porção de água e uma porção de óleo com a mesma massa e com a mesma variação de temperatura, o óleo e a água são substâncias diferentes. Cada uma delas vai ter o seu calor específico sensível, que é simbolizado pelo C minúsculo. Então, muito cuidado, pessoal. A quantidade de calor que um corpo tem que receber para esquentar ou tem que perder para esfriar, depende da massa dele, da variação de temperatura do corpo, claro, mas também do tipo de substância que compõe esse corpo, tá? Por exemplo, pessoal, é mais difícil esquentar a água do que esquentar um pedaço de alumínio. Se você pegar, por exemplo, 200 gramas de água e 200 gramas de alumínio e tentar fazer com que a temperatura deles cresça, por exemplo, 10 graus, você vai sentir muito mais dificuldade na água. Por quê? Porque a água tem um calor específico maior. A substância, a água, exige mais calor. Então, isso que diferencia uma substância da outra é chamado de calor específico sensível. De cada substância, Czinho minúsculo. Juntando esses três aqui, pessoal, chegamos na formulinha. Tá aqui, ó. É assim que você calcula. Pega a massa do corpo, multiplica pela variação da temperatura e multiplica pelo calor específico. Tá? Muito cuidado. Você vai perguntar assim para mim, mas espera um pouquinho, eu coloco a massa em gramas, eu coloco a massa em quilogramas, eu vou tirar o calor em calorias, eu vou tirar o calor em joule. Bom, pessoal, quem manda, atenção, ó, quem manda nas unidades que você vai usar aqui, sabe quem é? É esse cara aqui, ó. Vou pintar ele aqui para você, ó. É esse cara aqui. Olha, eu vou escrever uma coisa aqui, pessoal. Ó, o calor específico sensível, que é o C minúsculo, quando você for fazer um cálculo de quantidade de calor que um corpo recebeu para esquentar ou esfriar, né? Recebeu para esquentar ou perdeu para esfriar. O calor específico sensível, pessoal, da substância em questão, depende se vai ser uma água, se vai ser cobre, se vai ser outra substância qualquer, o calor específico sensível da substância que vai, ó, definir, ele define as unidades de medida do problema. Então, você vai olhar para ele. O calor específico sensível que vai definir as unidades de medida do problema. Então, por exemplo, ó, olha aqui, ó. Se o calor específico vier assim, pessoal, caloria barra grama grau Celsius, o que ele está querendo dizer? Você vai trabalhar com massa em gramas, temperatura em graus Celsius, vai tirar o calor em caloria. Então, você vai colocar grama aqui, ó, grama aqui, graus Celsius aqui, e vai tirar a caloria aqui, tá vendo? Agora, pode acontecer, no calor específico sensível, que depende das substâncias, ele vem tabeladinho para você e vem assim, ó, em joule por quilo graus Celsius. Mesma coisa, você vai colocar a massa em quilogramas, a temperatura aqui, que é a variação em graus Celsius, vai colocar o Czinho aqui nessa unidade e vai tirar a energia do calor em joule. Então, o calor específico sensível, que é o Czinho, define quais são as unidades com as quais nós vamos trabalhar no problema. E outra coisa que eu gostaria de falar, vejam o que ele significa, gente. Ó, peguei alguns exemplos aqui. Ó. Calor específico sensível de uma substância, né? Porque a massa a gente sabe o que é, a quantidade de matéria que tem, né? A variação de temperatura é o quanto ele vai esfriar ou esquentar. Agora, o que é esse calor específico, pessoal, de uma substância? Calor específico sensível de uma substância. Eu vou explicar com alguns exemplos. Olha aqui, ó. Calor específico sensível de uma substância, símbolo C minúsculo. Atenção, olha aqui, ó. O que significa Czinho da água igual a 1 cal grama grau Celsius? Eu vou explicar, gente. Atenção para você entender o que é o calor específico. Ó. É assim que você lê. Ó. Cada grama de água... Vou mandar uma mensagem aqui que faltam 10 minutos. Mas vamos lá. Ó. Cada grama de água, para esquentar 1 grau, precisa de 1 caloria.
É isso que significa isso. Para cada uma caloria que a gente entregar para 1 grama de água, esse grama de água esquenta 1 grau. Quer dizer, por exemplo, se ele tiver a 13 graus Celsius, o grama, cada grama de água, se você entregar 1 caloria, ele vai para 14 graus Celsius. Olha o alumínio, pessoal. Enquanto a água precisa de 1 caloria para o grama aumentar 1 grau Celsius a temperatura, o alumínio precisa de 0,22 calorias para que o mesmo grama aumente 1 grau Celsius. Quer dizer, é mais fácil esquentar o alumínio, o grama do alumínio, né? Então, o que o calor específico sensível de uma substância revela para você? Quantidade de energia que cada grama da substância tem que receber para esquentar 1 grau. Quantidade de energia que cada grama dessa substância tem que receber para esquentar 1 grau. Olha, se você pegar 1 quilo de água, olha isso, pessoal, 1 quilo de água precisa de 4.180 joules para esquentar 1 grau Celsius. Só 4.180 joules para cada quilo de água vai fazer com que esse quilo esquente 1 grau Celsius, tá vendo? Então é isso que o calor específico de uma substância, pessoal, ele revela. Quanto de calor que a gente tem que entregar para cada grama ou para cada quilo daquela referida substância para que ela esquente 1 grauzinho. Por isso que o alumínio esquenta mais rápido, pessoal. Ele precisa de menos calor para esquentar o mesmo grau. Olha isso aqui, compara com o da água, gente. Ó. O alumínio precisa de 0,22 cal só para esquentar 1 cal. A água precisa de 1, quase 5 vezes, né? Tá bom? E aí vem a grande formulinha, gente. Ó, desculpa. Tá aqui, essa aqui é outra. Depois eu mostro. É o famoso Q-macete, né? O pessoal guarda assim, ó, Q-macete. Calor igual massa vezes calor específico vezes delta teta. Então, isso aqui permite você calcular a quantidade de calor que deve ser entregue para essa massa aqui, por exemplo, dessa substância, esquentar de um certo tanto. Ou também, viu, pessoal, quanto de calor tem que ser retirado para a substância esfriar de um certo tanto. Não se esqueça que o calor sensível é tanto o calor dado para esquentar, quanto o calor tirado para esfriar, tá bom? Pessoal, e aí, tudo bem por enquanto? Querem me fazer alguma perguntinha? Então, essa formulinha serve para quê? Q igual a mc delta teta. Ó, quantidade de calor sensível necessária para provocar numa amostra de massa M de uma certa substância de calor específico Czinho, uma variação de temperatura delta teta. Então, o quanto de calor nós temos que entregar para isso tudo aqui acontecer. Ou o quanto de calor que temos que tirar. Tá bom? Então tá. Atenção. Calor específico de uma substância, hein? Veja, quantidade de energia que tem que ser dada a cada grama para variar 1 grau Celsius. Olha, a água precisa de bastante caloria para variar 1 grau Celsius. O alumínio precisa de menos, é mais fácil esquentar o alumínio. Eu falei aqui de calor específico, né? De bastante importante, viu, pessoal? O chamado calor específico sensível, né? É o nome dele, de uma substância. Czinho. Agora eu quero falar de uma outra grandeza, ó. Czão. Gente, cuidado. Capacidade térmica e calor específico são coisas parecidas. Calor específico, olha só, se refere ao quanto de energia a gente tem que dar para cada grama, né? O Czinho. A capacidade térmica é o quanto de calor você tem que dar para o corpo todo esquentar 1 grau. Ele fala assim, ó, quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada de um corpo de uma certa massa, né? Né? Ele fala assim, ó, representa a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que o corpo varie uma unidade de temperatura, para que o corpo como um todo, viu, gente? Ó, aqui é para que o corpo como um todo. O corpo, tá vendo? E como é que a gente calcula essa capacidade térmica? É só pegar a massa e multiplicar pelo Czinho. Uma diferença, viu, gente? Enquanto o calor específico revela o quanto cada unidade de massa precisa, ou seja, é cada grama, cada quilo, o calor específico sensível, né? A capacidade térmica refere-se ao corpo como um todo. Para você descobrir quantas calorias o corpo como um todo, um determinado corpo, né, precisa receber, ou joules, para esquentar 1 grau, basta você multiplicar a massa pelo calor específico. Então, cuidado, viu, gente? Ó, olha isso aqui, ó.
capacidade térmica, que é C minúsculo, é igual a massa vezes calor específico sensível. Isso, C maiúsculo, é capacidade térmica, que é uma característica do corpo como um todo. E esse aqui é o calor específico. Específico. Sensível, né? Tá bom? Olha aí. Bom, resumindo, ó, podemos escrever a expressão que permite calcular a quantidade de calor sensível num processo em que a temperatura do corpo esteja variando das seguintes formas. Ou você vai fazer essa aqui primeira que eu apresentei, o Q-macete, que é o delta teta. Ou, como M vezes Czinho é Czão, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e trocar esse MCzinho pelo Czão. Então, você tem duas formas, ó. MCzinho delta teta, ou troca esse MCzinho pelo Czão. Fica Czão delta teta só. Gente, muita atenção, tá? Ah, mas qual que é a melhor? Não tem melhor, viu, pessoal? Tem a mais adequada. Aí depende do problema, tá? Então, o que é o quê? Quantidade de calor sensível, joule ou caloria. M, massa do corpo ou da amostra do corpo. Grama, quilograma. Czinho, calor específico sensível. Delta teta, variação de temperatura. Czão, capacidade térmica do corpo. Note que o calor específico, pessoal, vem sempre por grama, para cada grama ou para cada quilo. A capacidade não, né? Não vem o grama e o quilo aqui, por quê? Porque é para o corpo todo. Tá? Então, estas duas expressões matemáticas servem para você calcular a quantidade de calor sensível que um corpo está recebendo e esquentando ou perdendo e esfriando. Tá bom, gente? Não perca isso de vista. Querem me fazer alguma perguntinha aqui, gente? Quando que você vai chamar o calor de calor sensível? Quando ele estiver, ao ser recebido, ó, temperatura aumentar, ele é chamado de sensível, positivo esse calor. Quando ele ceder, porque aqui, gente, ó, ele vai receber calor e a sua temperatura aumentar. Aqui ele vai ceder calor e sua temperatura diminuir. Então, recebeu, esquentou, calor sensível positivo. Cedeu, esfriou, calor sensível negativo. Ah, e se ele receber calor e derreter? Aí não é calor sensível, é calor latente, é outra coisa. Que eu vou explicar como é que calcula isso depois. Tá bom? E de quem que depende esse calor? Depende da massa, da variação de temperatura e do calor específico sensível. Beleza. O que é o tal calor específico sensível? É o quanto de calor que cada grama de uma substância tem que receber para variar a temperatura de 1 grau só. Veja como a água precisa de mais calor para variar 1 grau do que o alumínio, que precisa de menos. Tá bom? Então vem a formulinha Q igual a MCzinho delta teta. Agora, cuidado com a capacidade térmica. A capacidade térmica, pessoal, ela expressa o que, ó? Ó, calor, quantidade, né, de calor fornecida ou retirada para que o corpo como um todo varie uma unidade de temperatura. Não é só o grama da substância, é a massa do corpo todo, tá? Ah, então, o quanto de energia a gente tiver que entregar para o corpo para que a temperatura dele varie 1 grauzinho é a capacidade térmica. O quanto você tem que entregar para cada grama variar 1 grauzinho é o calor específico sensível. Quer dizer, o calor específico sensível, pessoal, ele é por grama, ó, por grama, por quilo. A capacidade térmica não tem. Como é que você encontra? MCzinho. Olha esse exemplo que eu dei aqui. Eu peguei a massa de 500 gramas de uma amostra de alumínio, pessoal. Ó, cada grama do alumínio precisa receber 0,22 calorias para esquentar 1 grau. 500 gramas, você multiplica, ó, 500 por 0,22, 110 calorias para aumentar 1 grau essa amostra de 500 gramas. Tá vendo? Essa amostra, que tem uma massa de 500 gramas, eu multiplico pelo calor específico do alumínio que foi dado aqui, ó, que dá o quanto, ó, 110